vida com um propósito, nós estamos caminhando já há algum tempo falando sobre isso, sobre propósito, né? E é de propósito, né? Não é por acaso que eu estou falando sobre esse assunto, de forma proposital, porque às vezes as pessoas vivem sem propósito, literalmente, e nós já estamos falando sobre o quarto propósito. O primeiro propósito de Deus para as nossas vidas, qual é? Primeiro propósito da nossa vida, ao sermos criados, qual é? Deus nos criou para adorá-lo. Segundo propósito que Deus nos criou, qual foi? Comunhão. Amar a Deus, adoração, e o próximo como a si mesmo, comunhão. E o terceiro propósito? Santificação. Porque sem a santificação, ninguém verá ao Senhor. Então, a gente está numa caminhada que a gente precisa adorar a Deus, mas nós não vamos adorar a Deus se nós não amarmos os nossos irmãos. É impossível, porque a Bíblia diz que é impossível. Não é porque eu estou dizendo. Você não vai amar a Deus, adorar a Deus isolado. Você não é só crer, tem que pertencer. Coloca isso no seu coração. Não é só crer, é pertencer. Você é membro de um corpo. Você tem que pertencer a esse corpo, que é a igreja. E Jesus falou que toda vara que está em mim, essa dá muito fruto, tem que estar nele, tem que estar no corpo. Os membros não podem ficar fora do corpo, que é a igreja. Então não é só crer, é pertencer. Ah, eu creio em Deus, não preciso ir para a igreja. Eu creio em Deus, não preciso ficar enfiado em igreja. Cuidado com essa ideia. Você precisa pertencer à família de Deus. Estar ligado na videira, receber e dar. E por último, nós entramos já no assunto que nós vamos falar mais uma vez nessa noite, que é o quê? O quarto propósito, que é o serviço. Está bem aqui, olha, vocês estão vendo aí? Pode desligar essa primeira fiada aqui, que acho que melhora um pouquinho. Da lâmpada. Só essa primeira. Serviço, isso aí, melhorou, pelo menos para mim. Serviço. E hoje nós vamos falar sobre entendendo a sua forma, que na verdade nós vamos continuar. Nós começamos a falar na semana passada sobre a forma, mas vamos ver Salmo 139, verso 13. Está aqui no projetor. Tu moldaste-me primeiro por dentro e depois por fora. Tu me formaste no ventre da minha mãe. Primeiro por dentro, depois por fora. Deus nos formou. Nós vimos semana passada que Deus não nos fez como uma linha de produção numa indústria, onde sai todas as pecinhas iguais. Nós não somos iguais. Nós somos diferentes. E essa é a beleza da vida. Imagina se fosse todo mundo igual, ia ser muito chato, né? Todo mundo igual, não, a gente é diferente. E a gente vai falar muito sobre isso hoje. Nós somos diferentes porque Deus nos fez individualmente, cada um de nós. Temos característica própria, temos, né, a íris dos olhos, falamos isso semana passada, temos as nossas digitais, temos o nosso próprio DNA, que segue uma linhagem, mas nós temos o nosso próprio DNA, que nos garante que nós somos diferentes uns dos outros. E isso é obra de Deus. Deus trabalhou, nos teceu no ventre da nossa mãe, para termos com um propósito. Somente você pode ser você. Você é você. Deus projetou cada um de nós de modo que não houvesse réplica em todo mundo. Ninguém tem exatamente a mesma composição, né, de fatores que o tornam exclusivo. Significa que ninguém mais na Terra será capaz de desempenhar o papel que Deus planejou para você. O que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer, sou eu que vou fazer. Outra pessoa pode até ocupar o nosso lugar, mas ele não vai fazer o que eu tinha que fazer. Pode ser que lá numa empresa, alguém fale, não, esse aí não vai fazer, outro faz o serviço dele. Mas nós estamos falando de um propósito específico que Deus nos criou para fazer. Nós estamos falando de ministério, nós estamos falando de serviço cristão. Então, eu tenho que fazer algumas coisas que Deus criou para mim fazer. Você tem que fazer coisas que Deus criou para você fazer. Nós fazemos muitas coisas juntos,
né? Como adorar, como louvar, como servir em algumas áreas, nós fazemos junto. Mas a minha tarefa é minha tarefa e ninguém vai cumprir a minha tarefa. Porque quando eu tiver que dar conta, eu não vou poder falar, não, eu não fiz, mas eu pedi para o irmão fulano fazer. Não, era para você fazer, você tem que fazer o que você tem que fazer. Essa é uma consciência que nós temos que ter. Se eu fui criado com um propósito divino, eu preciso entender esse propósito e cumprir esse propósito, porque eu vou ter que dar conta, né? A um Deus deu tantos talentos, a outro Deus deu tantos talentos, e depois ele veio e cobrou de cada um os seus talentos. Eu te dei isso, foi muito, foi pouco, não importa, Deus te deu alguma coisa, que nós chamamos de ministério. Então, o que Deus planejou para você, ninguém vai poder fazer. E a gente tem essa coisa de ficar transferindo para os outros as nossas tarefas, as nossas obrigações. Fulano faz para mim, fulano faz para mim o que eu tenho que fazer. Cuidado que você pode estar transferindo algo que Deus quer que você faça. E talvez isso, né, não tenha ainda te levado a meditar. Eu quero que você medite sobre isso. No capítulo anterior, nós vimos as duas primeiras etapas da nossa forma, que foi os dons e também o coração, os dons do Espírito. Na semana passada nós falamos sobre os dons espirituais, né, que a igreja tem muitos dons espirituais, as ferramentas, profecia, revelação, cura, dom da palavra, dom da sabedoria, os ministérios, né, são muitos dons espirituais, e cada um de nós temos um dom, né, só que a gente precisa buscar os dons espirituais. Paulo fala sobre buscar os dons espirituais. Fala, pastor, eu não tenho nenhum dom espiritual. Não, claro que tem, todos nós temos. É que às vezes nós não buscamos, não cultivamos, e o dom espiritual é espiritual. Você tem que orar, você tem que se consagrar, você tem que se preparar para você exercer o seu dom espiritual, que não é para você, é para a igreja. Nós vimos isso semana passada. E também precisamos descobrir, o nosso coração também fala muito da forma como nós devemos adorar. Então, eu amo fazer isso. Então, você vai adorar a Deus com isso que você ama fazer. Eu tenho isso no meu coração, queima. Falávamos da paixão na semana passada, lembra? Porque quando você está apaixonado, você se dedica, você enganja, você aperfeiçoa o seu ministério. Por quê? Porque você queima no seu coração. Tem pessoas, eu ainda falava essa semana com uma pessoa, como é que faz uma pessoa sair do Brasil, né, com todos os nossos problemas, com todas as nossas dificuldades, para ir para Moçambique, para Angola, alguns países da África, para a Ásia, para servir? Porque queima no coração. Vai em missões, né, e não tem a ver só com crente, não. Você vê lá os Médicos Sem Fronteiras, você vê muitas organizações que não tem a ver com a fé cristã, possa ser que tenha lá muitos cristãos, eu acredito que tenha, mas é porque queima no coração o desejo, uma paixão, um fogo que consome a pessoa em fazer aquele serviço. E quando a gente entende isso na igreja, a gente entende que é a forma como Deus quer nos usar. Eu amo fazer isso, então eu vou fazer, vou me dedicar. Isso vai gerar em mim o quê? Essa coisa, sabe, da paixão de me mover, de vencer dificuldades. Né? Nós falávamos aqui dos relacionamentos conjugais, que sempre começa com muito fogo, com muita paixão, onde a pessoa faz loucuras por amor. Né? Mas a gente, muitas vezes, depois, com o passar do tempo, isso acaba, né? Mas nós não podemos permitir que a chama do amor pelo nosso Senhor se apague. Né? Tenho contra ti, porém, que deixastes o primeiro amor. Volta-te ao primeiro amor, a prática das primeiras obras. Veja que Deus chama a atenção da igreja de Éfeso sobre isso. Então, nós falávamos do ministério, nós falamos semana passada sobre a nossa formação espiritual e sobre as opções do nosso coração. E hoje nós vamos falar sobre as três de baixo, que são os recursos pessoais, são o modo de ser e as áreas de experiência. Primeiro, querido, aplicando os seus recursos pessoais. Nós estamos falando sobre o quê? Qual o quarto propósito nós estamos falando? Serviço, ministério. Eu preciso
né, ter dom espiritual para servir na igreja. Eu preciso ter paixão, eu preciso sentir no coração que eu faço o que eu amo para Deus é porque eu amo. Essa é a forma como Deus me usa, e hoje nós vamos falar sobre recursos pessoais. O que é isso, pastor? Seus recursos pessoais são os talentos naturais com os quais você nasceu. Talento natural, agora já não é mais espiritual, é natural. Algumas pessoas têm uma habilidade natural com as palavras, né? Parece que já nasce falando, fala para chuchu. Outras têm habilidades atléticas naturais, destacando-se, né, em agilidade física. Outras pessoas são boas em matemática, música, mecânica e várias áreas. São atividades naturais. Eu trabalho com gesso, o Nilton é pedreiro, né? O Júnior ali, o Christopher é eletricista, tem as irmãs que gostam de cozinhar, tem a outra que gosta de limpar, tem outro que gosta de digitar, que é muito bom, né? Você vê aí a Joyce, né? O trabalho que ela faz na mídia ali, ela ama fazer, ela gosta, ninguém precisa ficar no pé dela, e você faz, você tem uma habilidade natural, Deus quer usar você com os seus recursos pessoais. Quando Deus quis criar o tabernáculo e todos os utensílios para adoração, ele cuidou que houvesse artistas, artesãos, que fossem formados com destreza, habilidade, né, e plena capacidade artística para fazer a obra, para desenhar, para executar todo tipo de trabalho artesanal. Então, Deus vai chamar alguns homens específicos. Vamos ver lá Êxodo 31, do verso 3 a 5. Diz o texto sagrado que o Senhor falando dessas pessoas, eu os enchi do Espírito de Deus, dando-lhes destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata, bronze, para talhar, esculpir pedras, para entalhar madeira, executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei a Oliabe, o filho de Azimaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei a todos os artesãos para que execute tudo o que lhe ordenei. Então, veja bem, Deus estava dando ordens para a construção do tabernáculo. E ele inspirou, ele encheu, a Bíblia diz que ele encheu as pessoas do Espírito de Deus para executar aquelas tarefas. Então, nós recebemos de Deus algum talento. Nós temos habilidades, todos nós temos habilidade. Pastor, não sei fazer nada. É mentira. Talvez você tenha esse complexo de inferioridade, esse complexo de achar que você não é capaz de realizar nada. E isso, querido, isso tem gerado problemas não só na questão da vida da igreja, mas na sua própria vida pessoal. Quando você acredita que você não sabe fazer nada, nem para ganhar dinheiro. Eu não sei fazer nada. Olha, você botou na sua cabeça, você não sabe fazer nada. E quem tira isso da tua cabeça? É terrível isso, querido. A Bíblia diz que Deus encheu algumas pessoas do Espírito e dando-lhes destreza, habilidade, plena capacidade artística. Olha, Deus nos dá habilidades. Não é só dons espirituais, é talentos para realizar coisas que a gente pode fazer isso para Deus. Todas as suas habilidades vêm de Deus. Até mesmo habilidades usadas para o pecado foram dadas por Deus. Sim, estão apenas sendo usadas para o mal, ou de forma imprópria, né? Quanta gente inteligente, né? Que pega seu dom, seu talento, a sua habilidade, a sua expertise para praticar o mal. Como é que esses caras pensaram nisso? Os caras são inteligentes, artistas, engenheiros, pessoas os hackers, né, de informática, são pessoas inteligentes, com habilidades fantásticas, só que, infelizmente, praticam o mal. A engenharia do crime, né? Então, nós temos habilidades, e todas essas habilidades vêm de Deus, porque Ele nos deu isso. Quando Ele nos criou com inteligência. O homem é diferente do cachorro, do gato, do papagaio, do periquito, porque eles não têm habilidade que nós temos, capacidade de discernir entre o certo e o errado, de pensar, de ter estratégias.
E olha que tem animal que faz cada obra também fantástica, né? Você fala assim, meu Deus, isso aqui é habilidade, como é que... Mas ali tem a ver com, não é uma inteligência, é um instinto que Deus colocou nele, né? O João de Barro faz a casa, você vê às vezes um passarinho faz cada ninho lindo, bonito, para proteger da chuva, pega fio por fio, vai costurando e fica aquela coisa linda. Habilidades que Deus deu até aos animais, mas a nós Ele nos deu habilidade e ainda nos deu a inteligência para usar essas habilidades, para o bem ou para o mal, infelizmente. Mas nenhum de nós pode dizer que Deus não nos deu habilidade, mas Ele nos deu. Uma das desculpas mais comuns que as pessoas dão para não servir é: eu simplesmente não tenho nenhuma aptidão a oferecer. E isso que é uma coisa ridícula, né? Quando você se coloca na igreja e fala, o pastor, irmão, estou precisando de gente para ajudar. Ah, pastor, não sei fazer nada. Eu não vou vir porque eu não sei fazer nada. Isso é horrível. É a maior mentira que o diabo botou no teu coração e é uma grande desculpa que algumas pessoas dão para não servir. Ah, eu vou lá fazer o quê? Não sei fazer nada. Não acredite nisso. Você sabe fazer. E se você não sabe, você vai aprender. E você vai descobrir o seu talento. Você vai descobrir a sua habilidade. Isso pode fazer diferença não só na sua vida espiritual, mas também na sua vida pessoal. Você tem destrezas, provavelmente centenas de habilidades que ainda não foram exploradas, né? Desconhecidas até mesmo por você, ou ociosas, que estão aí dentro de você, dentro de nós, sabe? Mas às vezes você criou esse bloqueio e quando alguém te chama para ajudar, para servir, irmão, você pode me ajudar? Não sei, eu não sei. Calma, gente. Você está se bloqueando. É uma oportunidade para você crescer, é uma oportunidade para você servir no reino de Deus. Deus quer que todos nós sirvamos a Ele. E servir a Deus não é só vir para a igreja, é mão na massa, é fazer alguma coisa. Você é um conjunto de habilidade incrível, uma maravilhosa criação de Deus. Nós precisamos acreditar nisso, acabei de falar. Deus deu inteligência para os animais, para nós deu muito mais. Nós somos criativos, Ele nos colocou isso, tem que ver com Ele. Parte da responsabilidade da igreja é identificar e disponibilizar essas habilidades para servir a Deus. Então nós, a igreja, né, nós, os líderes, estamos sempre procurando envolver pessoas nos ministérios, nas tarefas, para que essas pessoas desenvolvam as suas habilidades, permitindo que essas pessoas façam parte, pedir, olha, treinar, dar oportunidade para as pessoas exercitar as suas habilidades. Mas algumas pessoas simplesmente não querem servir porque não entenderam o propósito do serviço e elas vão estar sempre dando desculpa. Então, o que a gente fuja disso? Fuja dessas desculpas. Olha, o que eu posso fazer para servir a Deus? Ah, eu já vou na igreja. Não, você veio adorar a Deus, você veio aqui ouvir a palavra de Deus, mas você não está servindo a Deus. Quem aqui está servindo a Deus agora? Ninguém, está todo mundo sentado ouvindo a palavra de Deus. Servindo, teoricamente, né? Vamos dizer assim, na prática, eu estou aqui ministrando, que é um serviço, os irmãos estão ali cuidando do som, do projetor, eles estão servindo para que vocês possam ter acesso às imagens, estão servindo. No demais, os irmãos que estão na porta ali, cuidando da entrada, servindo ali, pode acontecer algum evento, recebendo as pessoas, mas a grande maioria da igreja vem tão somente para adorar, para louvar, enquanto um grupo serve. E nós não podemos restringir a igreja só a isso. A igreja não é só 10% da igreja que serve e 90% da igreja só recebe. Em um outro momento, é por isso que eu falo e acredito, eu tenho compartilhado isso com os irmãos no grupo lá da membresia, que a igreja não funciona só aqui. A igreja funciona lá fora, nos nossos grupos, no serviço, no cuidado, porque senão só vai sempre funcionar o pastor, os líderes dos departamentos, mas ninguém funciona. Então toda a igreja deve estar enganjada num grande ministério, e aí eu preciso entender aonde Deus vai me usar. E a minha habilidade, ela é muito importante para eu poder exercer o meu ministério, servir a igreja em alguma área da minha vida, e aí tem a ver com o meu coração, tem a ver com o meu tom espiritual, tem a ver com a minha capacidade pessoal, que é o que nós estamos falando agora, as minhas habilidades naturais.
Todas as habilidades podem ser usadas para a glória de Deus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que quer vocês comam, bebam ou façam o quê? Qualquer coisa. Quem está comigo aqui? Faça qualquer coisa, façam tudo para quem? Para a glória de Deus. Tudo, querido. A Bíblia é cheia de exemplos de diferentes capacidades que Deus usou para a sua glória. Uma série de pessoas na Bíblia foram usadas, sabe, na vida pessoal, fazendo coisas para que o nome de Jesus fosse glorificado, para que o nome de Deus fosse glorificado. Sabe, o que eu faço das minhas habilidades para glorificar a Deus? Qualquer coisa pode ser feito para a glória de Deus. O que você tem feito? E agora não é na vida espiritual, é na sua vida pessoal, na sua habilidade, naquilo que você sabe fazer. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um habilidade para fazer. Paulo falava sobre isso. Deus tem um lugar na sua igreja, onde sua habilidade pode se distinguir e você pode fazer a diferença. Cabe a você achar esse lugar. Muitas pessoas não conseguem viver uma vida ativa na igreja. Não é porque a igreja não dá oportunidade, é porque ele não participa da vida da igreja. É impossível, queridos, você que sabe fazer alguma coisa, não ser usado na igreja. Somente se você não faz parte da igreja. Talvez, se você nunca está presente, alguém nunca vai te pedir para fazer nada. E toda vez que alguém te pede para fazer alguma coisa, você dá desculpa, eu não posso, eu não vou ter tempo, eu não vou estar presente, não vai dar para mim, eu não sei fazer, eu não gosto disso. Você entendeu? Mas se você está aqui na igreja, se você está no grupo familiar, se você participa, você vai, alguma coisa você vai fazer, alguém vai te falar, o seu líder vai te ver, vai falar, irmã, você pode me ajudar a fazer isso? Você pode me ajudar? Nem que seja limpar a igreja. O que você gosta de fazer? Essa é uma pergunta muito importante que os nossos líderes de grupo têm que perguntar para as pessoas. O que você gosta de fazer? E o que a gente pode fazer com o que você gosta de fazer para servir a Deus? Em que área você tem desejo de trabalhar para o Senhor? É sobre isso. Servir é isso. É muito mais do que só um tempo aqui na igreja. Cabe a você achar o seu lugar. Eu gosto disso, pastor. Amém. Então vamos ver de que forma nós vamos trabalhar. Porque a coisa mais importante é você fazer o que gosta para a glória do Senhor. Porque a Bíblia diz que nós temos que servir ao Senhor com alegria. E se eu não gosto de fazer, eu não vou ter alegria de fazer. Então não vai ser útil eu fazer uma coisa que eu não gosto de fazer. Então é importante a gente entender isso. Eu preciso achar o meu lugar. Deus quer que eu faça aquilo que eu sou capaz de fazer. Alguém pode me dar um copinho de água, por favor? Deus quer que eu faça aquilo que eu sou capaz de fazer. Eu sou capaz de fazer. Se Deus não lhe deu a habilidade de cantar bem, então não espere que você seja um cantor. Você não é capaz de ser um cantor, você pode cantar junto com a galera, né? Vamos cantar todo mundo junto, um louvor congregacional. Mas você, Senhor, eu quero ser cantor, me dá o dom de cantor. Não, se você tivesse o dom de cantor, você já tinha, você já cantava bem. A gente precisa ser honesto, fazer autocrítica. Eu não sei cantar, então eu não vou orar para Deus me fazer um cantor, eu não vou gravar um CD, eu não vou ficar cantando na internet, né, igual a gente vê muitas pessoas que acabam virando piada, virar meme, porque quer fazer o que não tem habilidade. E aí passa o ridículo. Vira meme, todo mundo debocha, depois vai dizer que os irmãos não amam. Não. Deus quer que você faça aquilo que você é capaz de fazer. Você não é capaz de fazer, não faça. Não force a barra, não é o seu talento, você não tem habilidade. Mas para imitar, a pior coisa que tem. Se Deus não lhe deu a habilidade de cantar, não cante. Deus jamais vai pedir que você dedique a vida a uma tarefa para a qual você não tem talento. Nós estamos falando de um Deus que Paulo fala na sua palavra, que o nosso culto deve ser racional. Nosso culto.
Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentai-vos a Deus o sacrifício vivo, puro, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Inteligência. Não é inteligente eu botar uma pessoa que não sabe fazer uma coisa para fazer e todo mundo ficar rindo dela. Se eu sei que a pessoa não tem habilidade para fazer aquilo, não, mas a gente vai treinar ela. Não, treina, mas não ali na frente de todo mundo. Mas tem coisa que não tem treinamento, querido. Talento é talento. A pessoa não tem dom para tocar, não tem ouvido. Eu vou botar ele para tocar aqui, se eu sei que ele não sabe tocar, todo mundo ri ou ele atrapalha o culto. Ah, mas ele gosta. Não, mas ele gosta. Mas eu também gosto de muita coisa que eu não sei fazer, só por isso eu vou fazer. Não pode ser, a gente tem que fazer as coisas com inteligência. Então, eu tenho que conhecer o meu irmão, os seus talentos e dizer, irmão, serve nessa área, porque você é bom nisso. Você vai ficar feliz fazendo o que você sabe fazer, porque Deus é assim. No entanto, as habilidades que você efetivamente tem são um forte indício de que Deus quer que você faça na sua vida. Então, é sobre isso, querido. Mas nós falávamos semana passada sobre a questão do ciúme, né? Tem pessoas que acham que o dom do outro é mais legal, aí quer ficar imitando o outro, quer fazer o que o outro faz, com ciúme do dom. E por isso que tem muitos problemas que a gente enfrenta na igreja, porque tem pessoas querendo fazer o que ele não foi chamado para fazer. Porque ele acredita que o que ele sabe fazer não tem importância, o que é uma grande mentira. Todo serviço na igreja é bem-vindo, todo dom, todo talento é bem-vindo, só precisamos estar cada um no seu devido lugar, como o nosso corpo. Não adianta, imagina se eu tivesse aqui na minha testa um nariz diferente de todo mundo. Olha lá onde já está o nariz, todo mundo deve ficar olhando. Já viu a pessoa quando tem alguma deficiência assim? Fica todo mundo olhando, porque assim, não está normal. Então, assim, um membro, ele para funcionar bem, ele tem que estar no seu lugar exato, correto, no corpo. Suas habilidades não foram concedidas também apenas para que você ganhe a vida. É sobre isso também, é muito interessante. Deus as concedeu para que você exerça o seu ministério. Isso é muito legal, porque às vezes a pessoa também ela tem um dom, mas ela só quer trabalhar se ela estiver ganhando dinheiro. Ah, se a igreja me pagar, eu não faço. Né? Já viu essa coisa? Porque não, eu sei fazer isso, mas eu sou um profissional da área, então eu tenho que. Por isso que existe esse comércio hoje na igreja, né? De pastores que cobram dinheiro, cantores que cobram muito dinheiro, e alguns, até mesmo alguns profissionais liberais, não que não seja justo ganhar, porque é a profissão dele, mas se em algum momento ele pode servir, por que não servir voluntariamente na obra de Deus? Nem tudo é por dinheiro. Olha o que Pedro está dizendo. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, a graça de Deus é de muitas formas. Então, Deus pode usar o meu dom, o meu talento para abençoar outra pessoa. E aí não importa o que é. Né? Para cuidar, para ajudar a limpar a casa de um irmão, para fazer uma obra, para ajudar a fazer qualquer coisa. É o meu dom, meu talento, eu estou com esse tempo livre, eu vou servir. A pessoa não pode pagar. A pessoa está passando por uma dificuldade, né? A irmã está precisando de uma enfermeira. Tem uma enfermeira que é, mas eu só vou lá se ela me pagar. Eu sou enfermeira, estudei na faculdade, e aí eu não vou servir. É sobre isso. Nós estamos aqui para servir, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros. Servir a Deus é o quê? Servir aos outros, não é servir a mesmo. Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Amém, querido? Quarto, nós falamos sobre dons espirituais, falamos sobre o coração, arder, paixão para fazer aquilo, e agora falamos sobre as habilidades naturais. Mas agora vamos falar sobre o quarto ponto, que é o nosso modo de ser. A forma como você é. Você tem que servir a Deus como você é. É sobre isso. Não nos damos conta de como cada um de nós é verdadeiramente único.
As moléculas, né, eu estava vendo esse estudo aqui, as moléculas de DNA podem se reunir em um número infinito de formas. A possibilidade de você, algum dia, vir a encontrar alguém exatamente igual a você é quase nula. É de 1 para 10 elevado a 2 milhões e 2 trilhões. Olha, 2 bilhões elevado a alguma potência aí. Então, assim, a chance de aparecer igual, idêntico, alguém idêntico a você, é muito difícil. Nós somos muito diferentes uns dos outros. Deus já nos fez assim para sermos diferentes. É óbvio que Deus aprecia a diversidade. Basta olhar à volta. Ele criou cada um de nós com uma combinação exclusiva, né, de traços, de personalidades. Nós somos muito diferentes. Às vezes a gente fica assim, nossa, os meus filhos são tão diferentes, né? Mas filhos do mesmo pai, filhos da mesma mãe, mas são tão diferentes. Um é calmo, outro é acelerado, um é gordo, outro é magro. Eles são diferentes demais. E tem coisas que lembram, porque tem a ver com o DNA, com a criação, mas, no fundo, nós somos muito diferentes. Você sabe como é que é lá na sua casa, o quanto você e seus irmãos e suas irmãs são diferentes. Algumas coisas vocês combinam, mas tem coisas que não combinam, pensa muito diferente, gosto totalmente diferente. E a gente vai ter muitos problemas se a gente quiser fazer com que as pessoas sejam igual a gente. Se a gente quiser fazer com que as pessoas sejam igual a gente vai ter muito problema com isso. Porque ninguém tem que ser igual a ninguém. Nós temos que ser unidos no amor, suportando uns aos outros, amando uns aos outros, mas nunca vamos ser igual. Se a gente tivesse que ser igual, Deus tinha feito a gente igual. É sobre isso. Deus fez os introvertidos, os extrovertidos, fez as pessoas que gostam de rotina, as pessoas que gostam, né, de ficar quietinho, né, de variar. Fez algumas pessoas racionais, a outras são emocionais. Olha, algumas pessoas trabalham melhor em tarefas individuais, né, os artesãos, mas tem gente que só funciona bem se for em equipe. Se botar ele para trabalhar sozinho, não sai nada. Ele precisa de gente do lado dele para trabalhar. Tem gente que não gosta de ninguém perto dele. Não, eu gosto de trabalhar sozinho. Entra no meu quarto, fica ali quieto. É sobre isso. Deus nos fez assim, com essas características, dessa diversidade. A Bíblia nos dá um monte de prova que Deus usa todos os tipos de personalidade. Olha só, Pedro, ele era sanguíneo, todo mundo sabe dessa história, né? Pedro corta a orelha de um, Pedro faz isso, Pedro faz aquilo. Paulo era colérico, Paulo também era, sabe, aquele camarada muito sério, muito severo, muito rígido, e Jeremias já era melancólico, o profeta chorão. Qualquer coisinha Jeremias está chorando, escreveu até o livro de lamentação, né? Porque era o profeta chorão. Então, olha quanta personalidade diferente. Quando você vê as diferenças da personalidade dos próprios discípulos, lá dos 12, você vai entender por que às vezes eles tinham alguns conflitos entre eles, dele com a sua experiência de vida. O que você viveu é muito importante para o seu ministério. Pastor, mas minha vida foi muito bagunçada, mas é muito importante para o que você vai fazer agora, para o que Deus vai te usar agora. Pastor, você não me conheceu antes de eu ser crente, você não tem noção. Isso é muito importante para você trabalhar agora. A sua experiência de vida. Você tem que entender isso, como Deus pode te usar nessa área. Você deve examinar ao menos 6 tipos de áreas, né, de experiência do seu passado. Olha, pelo menos 6 coisas importantes no nosso passado, nós temos que olhar para exercitar o nosso ministério, para servir a Deus. A primeira, querido, as suas experiências familiares. O que você aprendeu sendo criado pela sua família? Quantas vezes eu ministrando, eu dei exemplo da minha própria história de vida, da minha mãe, da minha família, da minha casa, da forma como fui criado, das minhas experiências de vida. Minha vida foi muito triste, importante. É muita experiência que você tem, que vai ser útil no seu ministério, para você servir a Deus. Observe bem a sua experiência familiar. Segundo, as suas experiências educacionais. Quais são as suas matérias favoritas na escola? Isso. Eu gostava muito de história, eu gostava muito de matemática, eu gostava muito disso. Olha, isso vai ser muito importante para Deus te usar. Deus vai te usar nessa área. Você já tem experiência nessa área. Nós estamos falando de servir a Deus
com a nossa vida, com a nossa história de vida. Outra, querido, experiências vocacionais. Em quais empregos você foi mais eficiente, de que mais gostou de trabalhar? Então, sabe, olha, minha vida toda eu trabalhei fazendo isso, isso e isso. Por que eu não vou fazer isso agora para Deus? Eu sei muito bem fazer isso, trabalhei a vida toda nessa área. Eu trabalho com isso. A minha vocação para isso. Eu ganhei dinheiro, minha vida foi toda em cima disso. Agora eu quero usar isso para a glória de Deus. Porque eu já tenho experiência. Então, quando eu consigo entender isso e me encaixar na obra de Deus com as minhas experiências, que bacana eu trabalhar com isso. É a minha experiência de vida, eu tenho experiência dessa área, experiências espirituais. Qual foi a sua época mais significativa com Deus? Sabe? É sempre assim, né? A gente tem um período da nossa vida que a gente parece que é mais apaixonado por Deus, né? A gente ora mais, a gente lê mais a Bíblia, a gente está mais conectado com o céu, tem a ver com o momento que a gente está vivendo. Essas experiências também são muito úteis para a gente ensinar outras pessoas. Aquela experiência que eu tinha no período que eu fazia isso, né, no meu devocional, que eu me consagrava, eu tive grandes experiências com Deus na minha vida espiritual. Deus vai usar isso também, eu preciso ter esse entendimento, eu preciso olhar para isso. Porque às vezes você está lá liderando o grupo, e quais são as suas experiências espirituais para passar para esse grupo? Olha, eu tenho umas experiências com Deus que eu quero compartilhar com vocês. Num período da minha vida aconteceu isso e isso. Então você precisa ter esse olhar também para as suas experiências espirituais. Quinto, experiências no ministério. Como você serviu a Deus no passado. São experiências importantes. Porque a gente está sempre, sabe, nessa dinâmica. E a gente vai ter lembrança. Olha, eu lembro que antigamente eu fazia assim, eu servia a Deus, Deus me abençoou. Então você vai trazer essa bagagem, você vai trazer essas experiências e muita coisa vai ser útil no seu ministério hoje. Porque a gente atravessa gerações, né? Tem pessoas que têm, assim, né, o privilégio de atravessar décadas servindo a Deus. E em cada uma dessas décadas, as coisas mudam, as crianças nascem, os filhos crescem, mas você tem experiência para passar para as futuras gerações. Experiências também ministeriais, do que dá certo, do que não dá certo. E você pode ser muito útil com aquilo que você já fez lá no passado, para você estar aplicando no presente, atualizando, pensando. É muito importante nós que servimos a Deus fazer perguntas. Sempre falo sobre eu estou servindo ao Senhor, eu tenho que fazer pergunta. Por que eu estou fazendo? Como eu estou fazendo? Que resultado eu estou tendo? Por que eu não mudo? Por que fulano tem resultado e eu não estou tendo resultado? Porque perguntas. Isso, quando você faz perguntas para o seu ministério, se pessoal, e você olha para esses aspectos, para essas experiências que você teve para a sua vida, para a sua família, você vai encontrar resposta para o momento que você está vivendo, para que você possa servir com mais excelência, com mais amor, com mais paixão. Porque Deus quer que você serve, mas Ele quer usar você como você é, com as suas próprias experiências. Porque, na verdade, foi Ele que te conduziu por tudo isso. Foi Deus que nos conduziu a nossa história. Por onde nós passamos, foi Deus que nos levou até lá. Por último, experiências árduas, né? Com quais problemas, mágoas, espinhos e provações você aprendeu. E as experiências árduas, queridos, é a categoria que a gente mais cresce. Né? É a última categoria aí, ó, experiências árduas que Deus mais usa para prepará-lo para o ministério. É impressionante. Sabe, Deus jamais desperdiça uma dor. O quanto você sofreu na vida? Quantas experiências traumáticas nós já tivemos? Pessoas que, fruto de abuso, de pessoas que nos causaram males. Aí pode ser pai, pode ser amigo, pode ser parente, pode ser
patrão, experiências árduas, quantas dores, quantos sofrimentos você passou até chegar aqui. Você acha que isso tudo foi em vão? Não. Na verdade, é muito provável que o seu ministério seja a sua maior dor. Ah, mas já sofri muito, pastor, com esse negócio. É bem provável que é nessa área que Deus quer te usar. Você acha que Deus te levou ali para quê? Deus intencionalmente permite que você passe por experiências árduas, a fim de capacitá-lo a ministrar a outras pessoas. Quantas experiências difíceis, né? Até que você tenha coragem de falar sobre isso. Nós tivemos aqui a experiência do Wesley, né? Coisa linda, né? Difícil. Experiência, você admitir uma dor, um sofrimento, falar sobre aquilo para abençoar outras pessoas que talvez estejam vivendo esse momento. Deus faz isso, querido. 2 Coríntios capítulo 1, verso 34. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação. Olha que coisa! Então Ele me consola diante das tribulações que eu passei, para que eu possa consolar outras pessoas que estão passando pelas mesmas tribulações. Então a minha dor, a sua dor não foi por acaso. Deus intencionalmente permitiu que nós passássemos por alguns caminhos que nos trouxeram sofrimento, para que hoje nós pudéssemos consolar outras pessoas, para que Ele nos usasse. Olha como que isso é forte. E a gente quer pegar a nossa dor, nosso sofrimento, e ficar o tempo todo depressivo, angustiado. Não, querido. A gente tem que se levantar um dia e falar, olha, Deus vai me usar. E essa dor não é em vão. É provável que a sua dor é o seu ministério. Quantas pessoas estão passando pelo que você já passou? Mas o problema nosso é que a gente não quer mais tocar nesse assunto, porque talvez não esteja curado ainda. Esse é que é o grande problema. Se você realmente deseja ser usado por Deus, deve entender uma verdade poderosa. As mesmas experiências que lhe trouxeram mais arrependimento e ressentimento na vida, aquelas que você queria esconder e esquecer, são as que Deus quer usar para ajudar aos outros. Elas são o seu ministério. Essas experiências que a gente fica tentando esconder, porque às vezes, né, é vergonhoso, é coisa que não é legal, mas são essas experiências, querido, que Deus quer usar para abençoar outras pessoas. Porque o que você passou, tem gente passando. A forma como Deus te resgatou é importante, que as pessoas saibam que tem resgate, que tem milagre, que nem tudo está perdido. É sobre isso. É o seu ministério. Para que Deus utilize as suas experiências dolorosas, você deve estar disposto a compartilhar, a partilhá-las. Esse é o grande desafio, né? E aí é tremendo, né, o poder da partilha. Você tem de parar de encobri-las e deve admitir honestamente as suas faltas, os seus fracassos, os seus temores. Fazer isso provavelmente tornará o seu ministério mais eficiente. Sabe quando você quer só contar a história dos outros? Conte a sua própria história. Ah, pastor, mas eu só vacilei. Fala dos seus vacilos. Fala dos seus erros, fala das suas falhas. Ah, mas agora eu sou pastor, vou falar que eu errei? Ué, e quem disse que alguém nunca errou? As pessoas se identificam mais com a gente, querido, quando nós, sabe, descemos do salto, né? Como diz a turma, desce do salto. Não precisa tentar vender a ideia de que você sempre foi perfeito, todo mundo sabe que você não é perfeito. Imagina se eu vou ficar aqui só falando de vitória, pessoal, nossa, o pastor, super-herói, não tem erro, né? Homem perfeito, né? Querido, todo mundo sabe que ninguém é perfeito. Enquanto eu não admitir as minhas fraquezas, o meu ministério não vai ser eficiente. As pessoas se sentem mais estimuladas quando lhes contamos como a graça de Deus nos ajudou
na fraqueza do que quando fazemos alarde sobre a nossa força. Quando a gente mostra, sabe, que a gente é super poderoso, as pessoas sabem isso aí, né? Não é nada disso que está mostrando aí. Mas quando a gente admite a nossa fraqueza, quando a gente admite os nossos erros, as pessoas se identificam com a gente. Olha, Deus usa ele, né? Interessante, passou por tantas coisas, né? Tantos problemas, tantas falhas, mas Deus teve misericórdia, como Deus me alcançou, como a graça de Deus me tirou daquele problema. É muito mais fácil a gente dar o nosso testemunho dessa maneira do que tentar vender a ideia de uma perfeição que a gente não tem. Paulo compreendeu essa verdade, por isso ele era honesto sobre os seus acessos de depressão. Paulo, sabe que ele fala, olha, eu sou miserável, quem me livrará? Eu sou o pior de todos. Olha, eu quero fazer o bem, mas não consigo. A coisa está feia para mim. Ele não mostrava, eu seja meus imitadores. Mas por quê? Porque ele lutava contra a natureza carnal, contra as suas falhas. Ele nunca escondeu os seus problemas da igreja. Ele admitia que ele era fraco, que ele tinha problemas. E isso fazia com que a mensagem dele fosse uma coisa mais acessível. 2 Coríntios 1, verso de 8 a 10. Nós estamos terminando, querido. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia. Vocês precisam saber, é isso que ele está dizendo. As quais foram muito além da nossa capacidade de suportar. Ele deixa claro aqui, estava difícil. Ele não tinha capacidade de suportar aquilo. A ponto de perdermos a esperança. Ué, mas Paulo perdeu a esperança? Ele perdeu a esperança. Ele admitiu, gente, eu perdi a esperança. Vai dar ruim. Paulo, mas você é um homem de fé, um homem poderoso, Deus te usa, você perdeu a esperança, você não acreditou que Deus podia livrar. É o que está dizendo, querido. De fato, ele fala, de fato já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, está vendo? Deus permitiu uma situação tão difícil que Paulo falou, olha, gente, acabou, não tem jeito, agora é só Deus, porque depender de nós vai dar ruim. É sobre isso, querido. Mas em Deus, que ressuscita os mortos, Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo da morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Então, quando a gente coloca a nossa confiança em Deus, a nossa esperança em Deus, a gente admite as nossas fraquezas. E a gente consegue fazer o nosso ministério melhor. Porque é sobre isso, sabe? É a nossa fragilidade. Não é a minha capacidade humana, de força de fazer alguma coisa. É Deus que... Quando a gente entende isso, que, olha, a minha esperança está em Deus. Eu não sei o que fazer, mas Deus sabe o que Ele vai fazer. Eu quero dizer para os irmãos, essas coisas são muito difíceis, mas Deus vai nos dar graça, Deus vai nos dar força, porque nós não confiamos em nós. Nós usamos o que Deus nos deu, mas não tem a ver com a nossa capacidade, tem a ver com Deus, com a capacidade dele de nos livrar e de continuar nos livrando. É isso que Paulo está dizendo. Se Paulo tivesse mantido em segredo as suas experiências de dúvida, de depressão, milhões de pessoas nunca teriam se beneficiado dela. Imagina se não existissem as histórias do apóstolo Paulo na Bíblia. Das dores, dos sofrimentos, dos medos, das angústias, das tribulações que ele passou. Somente experiências partilhadas podem beneficiar os outros. E aí, Aldous Huxley, ele disse, experiência não é o que acontece com você, é o que você faz com o que acontece com você. Acontece muita coisa com muita gente. Agora, uns reagem bem e outros reagem mal. É o que você faz com a coisa que acontece com você. Aí você vai ter experiência para contar. Irmãos, comigo aconteceu isso. Mas Deus me deu graça, eu fiz assim. Deus me deu livramento, eu fiz isso. Então, o que você faz com o que acontece com você é que é a experiência de vida que você tem para dizer para as pessoas que Deus operou na sua vida um milagre. E aí você vai ser usado poderosamente por Deus. Eu quero te convidar a ficar em pé para nós concluirmos, orarmos ao Senhor. O que você fará com o que você tem passado? Não desperdice a sua dor
use-a para ajudar os outros. A gente pode pegar tudo que a gente aprendeu na vida. Tem pessoas aqui com 50, com 40, com 30, com 20. Tem pessoas aqui de longas caminhadas. O que você vai fazer com a sua história de vida? Vai esconder tudo? Ou vai pegar e vai ajudar outras pessoas que não estão passando pelo que você passou? É sobre isso que a gente fala, sobre servir a Deus, servindo aos outros, sabe, com a nossa experiência, com as nossas habilidades, com os nossos dons, com o nosso com a nossa paixão, com aquilo que arde, que queima no nosso coração, sabe, com os nossos dons espirituais. Após termos visto essas 5 vias que Deus utilizou a fim de moldá-lo para o seu serviço, espero que você venha a apreciar mais profundamente a soberania de Deus e tenha uma ideia mais clara de como Ele preparou para o propósito de servi-lo. Deus nos preparou para servi-lo. Você não chegou aqui por acaso. Você vive hoje nessa geração porque Deus te trouxe até aqui. E Deus quer que você sirva a Ele nesse tempo. Nós passamos por uma pandemia. Qualquer um de nós aqui poderíamos ter morrido, não é verdade? Qualquer um de nós poderíamos ter morrido na pandemia. Nós não somos melhores do que os nossos irmãos que morreram na pandemia. Nós não somos melhores do que eles. Mas Deus nos permitiu viver hoje para contar a nossa experiência de vida, para ajudar outras pessoas, para servir a Deus. Servir a Deus, servindo na igreja, na sociedade, servindo na vida. O que você fará com o que Deus fez por você? O que você vai fazer com o teu passado? Com a sua história de vida? Ah, pastor, eu vou passar uma borracha, eu não quero nem pensar. Então você não vai permitir Deus te usar. Você não pode sentir dor do teu passado. Se quando você fala do teu passado te machuca, porque não está curado. É sobre isso. E aí você tem que trabalhar isso. Fala, Senhor, me cura, me sara, porque você precisa ser curado para curar. Amém? Eu quero orar com você nesse momento. Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos ser usados pelo Senhor. Nós estamos vivendo, ó Pai querido, nesse tempo, nessa sociedade tão difícil, com tantos relacionamentos rompidos, com tantas pessoas sofrendo dores e traumas, com tantas necessidades emocionais, espirituais. E, Senhor, nós estamos aqui, primeiramente pedindo que o Senhor nos cure nessa noite, que o Senhor nos restaure, porque, ó Deus, a nossa vida, por os caminhos pelos quais nós passamos, ó Deus, eu tenho certeza que não foi por acaso. E por isso entregamos a nossa vida em Tuas mãos, entregamos o nosso caminho ao Senhor, nós confiamos em Ti e na força do Teu poder, pedimos que o Senhor, Deus, nos use poderosamente, para a glória do Teu nome, no ministério que o Senhor colocou em nossas mãos, usando os nossos dons, usando os nossos talentos, as nossas habilidades, a paixão que queima no nosso coração, Senhor, que nós possamos Te servir de espírito em verdade, que possamos estar disponível para o Teu reino. Senhor, eu entrego nas Tuas mãos a Tua igreja, Senhor, porque nós estamos aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. Não tem a ver com a minha vontade, tem a ver com a Tua vontade. Senhor, o Senhor nos uniu para fazer, ó Deus, a Tua vontade, o nosso propósito, Senhor, de servir ao Senhor com alegria, de fazer a Tua obra nessa cidade, de fazer a Tua obra na nossa casa, de fazer a Tua obra na nossa família, de fazer a Tua obra na nossa rua, na escola, na faculdade, aonde os Teus filhos estão, que o Senhor possa nos usar, Senhor, com todas as experiências de vida que nós temos, com tudo aquilo que nós vivemos, com os nossos talentos, com os nossos dons. Senhor, nós queremos Te servir, porque nós acreditamos que o Senhor nos chamou para servir ao Senhor e queremos Te servir com alegria. Que o Senhor, Deus, traga luz ao nosso entendimento, que o Senhor se revele a cada um de nós nessa noite, ó Deus, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém, querido? Você pode aplaudir ao Senhor pela sua... Aleluia.